Você sabia que, para um recém-nascido prematuro, uma queda de apenas 1 grau na temperatura corporal pode aumentar o risco de mortalidade em até 28%? Como garantir a estabilidade térmica em um organismo que ainda não aprendeu a tremer? Este é mais um conteúdo da NP Conhecimento em Saúde, transformando evidência científica em prática clínica segura. É com essa premissa super alarmante que a gente inicia a nossa imersão analítica de hoje. Com certeza. E a nossa missão aqui é dissecar um volume bem robusto de diretrizes. A gente vai cruzar protocolos do Royal Children's Hospital de Melbourne, as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, as vias clínicas da OHSU, lá do Oregon, e, claro, as normas da nossa Anvisa. Um material de peso. Exatamente. A ideia não é só repassar aquele algoritmo básico que todo mundo vê na UTI, nós vamos desvendar isso. Entender por que o controle térmico é, de fato, uma intervenção terapêutica crítica. Tem gente que acha que é só olhar o monitor, né? Pois é, e não é só um número no prontuário. A termorregulação é a base. Se a equipe falha nisso, tipo, a droga vasoativa não funciona direito, o suporte ventilatório perde a eficácia, é a diferença entre a vida e a falência múltipla de órgãos. Nossa, é muito grave. E para entender isso, a gente precisa olhar para a biologia. Porque, pensa bem, se a gente sente frio, a gente treme, certo? É o músculo gerando calor. Exato. Mas o bebê prematuro, ele não sabe tremer. O sistema neurológico dele e a massa muscular simplesmente não dão conta. Então, como ele sobrevive? É como se ele tivesse um sistema de aquecimento de emergência movido a um combustível bem especial, não é? É, exatamente. O que é fascinante aqui é a chamada termogênese sem tremor. A biologia contorna a falta de músculo usando a gordura marrom. Gordura marrom? Isso, que é totalmente diferente daquela gordura branca que a gente acumula. A gordura marrom é tipo um tecido cheio, mas cheio mesmo de mitocôndrias. E tem muito vaso sanguíneo. Por isso a cor escura, né? Isso, por causa do ferro nas mitocôndrias e da vascularização. E ela fica em lugares muito estratégicos. Pescoço, em volta dos rins, nas axilas. Tipo, protegendo os órgãos nobres. Exato. Quando a pele do bebê sente a temperatura cair abaixo de 36,5 graus, o cérebro manda um sinal para essa gordura. Libera noradrenalina e aí começa a quebrar os triglicerídeos. E é aí que entra aquela proteína, a termogenina, certo? A UCP1. Perfeito. Eu tava lendo sobre isso e é genial, porque a mitocôndria normalmente faz ATP, que é energia para a célula usar. Mas a termogenina, ela meio que dá um curto-circuito nesse processo, né? Dá um curto-circuito. E ao invés de fazer ATP, ela gera calor puro. É uma fornalha. O sangue passa ali, esquenta e vai direto para o coração e para o cérebro. Só que tem um problema gigantesco aí. Num bebê a termo, essa gordura é tipo 2 a 5% do peso. Num prematuro, Num prematuro extremo é quase nada. quase nada. E acaba muito rápido se o estresse pelo frio continuar. E esgota ainda mais rápido porque o prematuro tem uma desvantagem física absurda contra o ambiente da UTI. A gente fala dos 4 cavaleiros da perda de calor. Os 4 vetores da física. Vamos falar sobre eles porque isso é o dia a dia na beira do leito. Bom, o primeiro, e muitas vezes o pior logo que o bebê nasce, é a evaporação. Pele do prematuro, principalmente antes das 28 semanas, não tem queratina. É fininha. Então a água do corpo simplesmente evapora para o ar seco da UTI. E a física diz que transformar líquido em gás rouba muito calor. Rouba a energia térmica da pele, sim. É como quando a gente sai da piscina no vento. E por falar em vento, tem a convecção, né? Que é o segundo vetor. Exatamente, a convecção. O ar-condicionado da UTI ou só o fato de ter gente andando perto do berço já cria uma corrente de ar que varre o calor de cima do bebê. E o terceiro seria a condução. A condução, que é o contato direto. Pense em colocar o bebê numa balança de metal fria. Nossa, sim. Ou num colchão que não foi pré-aquecido. O calor do bebê vai ser drenado imediatamente para aquele objeto. O calor sempre vai para o mais frio, né? Sempre. E aí sobra a radiação, que eu acho que é o mais difícil de visualizar na prática. É o mais traiçoeiro, porque não precisa de contato. O bebê irradia calor por ondas infravermelhas para superfícies mais frias ao redor. Tipo a parede da incubadora. Isso, se a parede de acrílico da incubadora estiver fria, ela age como um ralo térmico. Ela puxa o calor do bebê à distância. E soma isso tudo à postura do prematuro, que fica com os bracinhos e perninhas esticados. Verdade.
Ele não fica encolhidinho na posição fetal. Então, a área de superfície exposta é gigante para uma massa corporal tão pequenininha. Exato. É uma batalha termodinâmica muito injusta. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque a gente ouve muito falar da zona de conforto crítico, o ambiente termoneutro, o ATN. O ATN é o alvo. A gente precisa manter o núcleo corporal ali entre 36,5 e 37,5 graus. E não é só por conforto, Por que mais seria? porque é nessa faixa que o bebê gasta o mínimo de energia. Se a temperatura cai, ele precisa queimar o oxigênio e glicose para tentar se esquentar. E essas reservas são super limitadas. Muito limitadas. E se ele gasta oxigênio para gerar calor, falta oxigênio para o cérebro, para o pulmão, Nossa. falta glicose no fígado, e aí vem a hipoglicemia severa. E as diretrizes internacionais, tipo da OMS, focam muito nisso. A cadeia de calor tem que ser mantida do cordão umbilical até a alta. Se este conteúdo está agregando valor à sua formação, não esquece de curtir este podcast e se inscrever em nosso canal para não perder as próximas atualizações técnicas. E assim, quando a gente entende essa falha da biologia, a gente vê que a tecnologia da UTI é a única coisa que impede o colapso, né? Que a gente sai da teoria e vai para o maquinário. Mapeie um pouco para a gente esse arsenal terapêutico que a equipe tem nas mãos. Bom, a gente tem ferramentas que bloqueiam diretamente aqueles 4 vetores que conversamos. A principal é a incubadora de parede dupla. Os protocolos do Royal Children's são muito claros sobre o uso delas para prematuros. E por que parede dupla? Faz tanta diferença assim? Faz toda a diferença. Lembra que eu falei da parede fria puxando calor por radiação? O ralo térmico. Isso. Com 2 paredes de acrílico e um ar quente circulando entre elas, a parede de dentro fica quente. Então você zera esse roubo de calor. Funciona tipo uma garrafa térmica. Ah, faz sentido. E a incubadora fechada ainda resolve a evaporação, né? Porque dá para jogar umidade ali dentro. Exato. Você cria um microclima saturado de umidade. A pele do bebê prematuro extremo precisa disso nos primeiros 14 dias. Mas e na hora de fazer um procedimento rápido? Entubar, passar um catéter? A incubadora fechada atrapalha muito o acesso da equipe. Aí entra o berço aquecido de calor radiante. Ele é aberto, emite um infravermelho de cima para baixo, dá acesso total à equipe. Só que ele tem um calcanhar de Aquiles. Que é a exposição ao ambiente. Perfeito. Fica aberto ao vento da sala. Convecção e evaporação disparam. Eu estava lendo um estudo recente do Fan e Colegas de 2022 sobre como reduzir isso durante a passagem de um PIC, que é um procedimento que demora muito. E a solução é super simples e muito engenhosa. Ao invés daqueles cobertores de tecido normais, eles usam campos de plástico, sacos de polietileno em cima do bebê. E isso cortou a hipotermia pela metade. E a física por trás disso é brilhante. O polietileno, o plástico, ele deixa o calor do berço passar. Ele é meio que transparente para o infravermelho. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, ele bloqueia o vento. E o mais importante, ele prende a umidade. Cria uma barreira de vapor. Uma mini estufa em cima do bebê, enquanto o tecido normal absorveria a água e bloquearia o calor do berço radiante. Muito inteligente. E a gente não pode esquecer da incubadora biológica, que é o contato pele a pele, o método canguru. Que é o padrão ouro. O contato com a mãe ou o pai regula tudo. Temperatura, batimento cardíaco, é neuroprotetor. E hoje a tecnologia ajuda a não quebrar a cadeia de calor nem nessa hora. Como assim? As incubadoras novas. Isso, as híbridas, tipo a Baby Leo e outras no mercado. Elas têm o chamado Canguru Mode. Você tira o bebê da incubadora, coloca no peito da mãe, mas os sensores continuam ligados à máquina por telemetria ou um cabo longo. Então a incubadora sabe a temperatura do bebê mesmo ele estando deitado lá no colo da mãe? Sabe? E ela ajusta o próprio colchão e o ar interno para ficarem perfeitos para quando o bebê voltar. Não tem choque térmico no retorno. Isso é incrível, mas toda essa automação traz um risco, não traz? Porque é uma linha muito tênue. Se o sensor falha, as coisas podem sair do controle rápido. E como podem? E as complicações são assustadoras. Se a gente pensar na hipotermia, a cascata do estresse por frio, o protocolo da OHSU, por exemplo, diz que se a temperatura central cai abaixo de 36,4, você tem que acionar protocolo de sepse. Espera, protocolo de sepse?
Só pela temperatura baixa? Sim, porque o frio causa isquemia intestinal. O corpo tira sangue do intestino para mandar para o cérebro e para o coração, para tentar salvar os órgãos vitais. E o intestino fica sem oxigênio. Fica, e essa falta de fluxo machuca a mucosa do intestino. As bactérias entram ali e isso pode virar uma enterocolite necrosante fulminante. Que é devastadora. Além da acidose metabólica e do desconforto respiratório, que a gente já comentou, porque os pulmões fazem vasoconstrição. Exatamente. É um efeito dominó. Mas e o extremo oposto? A tentativa de aquecer demais não pode ser perigosa também? Porque a máquina pode superaquecer o bebê sem querer? Com certeza. A gente chama de hipertermia iatrogênica, aquele estresse por calor induzido pelo equipamento. A maioria das incubadoras funciona no modo servo-controlado, né? Que é quando aquele adesivinho com o sensor de temperatura fica colado na pele do bebê, normalmente em cima do fígado, para regular o calor do berço. Isso. A máquina confia cegamente que aquele sensor está medindo a temperatura real da pele. Mas aí na hora de virar o bebê, de fazer um cuidado, o sensor fica preso embaixo do corpo dele, encostado no colchão. Ah, entendi. E o colchão abafa o sensor. Abafa. O calor fica preso ali entre a barriga do bebê e o colchão. O sensor lê tipo 38 graus ou mais. E a incubadora pensa, nossa, ele tá fervendo, preciso desligar o calor. Exatamente. Ela corta todo o fornecimento de calor. Só que o resto do corpo do bebê pode estar gelado. Ele entra em hipotermia inadvertida enquanto o monitor pisca dizendo que ele está com febre. Que perigo, gente. O contrário. Se o adesivo soltar um pouquinho. Se o hidrogel secar e ele descolar um pouco e ficar além da temperatura do ar frio da incubadora, Aí a incubadora acha que ele tá congelando e liga na potência máxima. liga na potência máxima e assa o bebê. Ele entra num estresse térmico massivo. Taquicardia, desidratação absurda, apneia grave. O metabolismo vai lá no teto. Nossa, então o papel da enfermagem em checar esse adesivo e conferir com o termômetro axilar é literalmente a linha de defesa. É a única coisa entre a estabilidade e o desastre. E se conectarmos isso com um cenário mais amplo? Tem umas pesquisas muito recentes no ResearchGate que mostram que tudo isso tem um impacto direto no cérebro. Sim, na rede vascular do cérebro neonatal. A gente está usando ferramentas como NIRS, sabe? Aquela espectroscopia de quase infravermelho que mede a oxigenação do cérebro em tempo real sem precisar de agulha nem nada. E o que o NIRS mostra quando o bebê passa frio? Ele mostra que o cérebro tenta lutar. A cabeça do bebê é muito grande em relação ao corpo, então já recebe muito sangue. Quando o corpo esfria, o sistema circulatório usa o sangue que sobe pelas carótidas como um radiador biológico. Para injetar calor dentro dos lobos cerebrais? Exato. Para tentar salvar os neurônios e as sinapses. Ele rouba sangue do resto do corpo para mandar calor para o cérebro. Mas se o estresse térmico continuar, imagino que isso entre em colapso. Entra em colapso total. O corpo não aguenta. O sangue que chega no cérebro já chega frio. E quando o cérebro esfria, o metabolismo neural desaba. E clinicamente, como a gente vê isso? O bebê fica letárgico. Fica profundamente letárgico. Os reflexos somem. Em prematuros, o centro respiratório lá no tronco encefálico deprime tanto que causa aquelas apneias bradicárdicas assustadoras da hipotermia. O bebê simplesmente para de respirar. Gente, então, no fim das contas, a gente constrói essas UTIs neonatais altamente tecnológicas justamente para proteger esse cérebro vulnerável dessa agressão climática toda. Isso levanta uma questão importante se a gente pensar bem. Uma reflexão evolutiva mesmo. Como assim? A evolução humana focou em criar cérebros enormes, super complexos. Mas para a mãe conseguir dar à luz andando sobre duas pernas, o bebê tem que nascer antes. Ah, entendi. O canal pélvico é estreito, então a gente nasce antes do tempo em comparação aos outros mamíferos. Exato. Nascemos fisiologicamente rudimentares. A gente chega no mundo sem pelo, sem gordura de isolamento e com o termostato interno meio que quebrado. Faz todo sentido. Então a equipe médica na UTI neonatal está, na verdade, terminando num trabalho que a biologia teve que interromper. Perfeito. A incubadora de parede dupla com servocontrole, a umidificação, a termodinâmica toda,
tudo isso é um útero externo artificial. Uma matriz de suporte. Isso, e o jeito que a gente maneja esse microclima, o rigor com que a enfermagem arruma um sensor que caiu, é o que vai ditar se esse cérebro vai se desenvolver normalmente ou se vai sofrer danos. É uma responsabilidade gigantesca moldar o desenvolvimento neurológico futuro ajustando a temperatura ambiente. Concluímos que a termorregulação não é apenas um sinal vital, mas uma intervenção terapêutica crítica e de importância fundamental para todos os profissionais de saúde que trabalham com neonatos prematuros em UTI neonatal. Obrigado por acompanhar a ANP Conhecimento em Saúde. Explore nossa biblioteca para ouvir outros podcasts técnicos e aprofundar seu saber clínico. Bons estudos e até a próxima!